Pronto. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma atividade interativa com um especialista, tá? O professor Dr. Maximiliano Porto. Ele é ortopedista, especialista em coluna. Ele é professor adjunto aqui da Universidade Federal do Ceará. E eu já de antemão, né, já agradeço bastante aí a presença dele, né, ter aceitado aí o nosso convite. É um amigo aí já de muitos anos e uma pessoa que com certeza vai agregar muito para a gente na atividade de hoje. Qual é o objetivo dessa atividade, para vocês entenderem? A gente vai sair um pouquinho da visão radiológica, simplesmente, né? E vamos interagir, então, com a especialidade afim, com o especialista, né? Que solicita o nosso exame e que vai, a partir do nosso laudo e a partir de outros dados, né, clínicos e de exame físico e das imagens, traçar aí, né, uma conduta para o paciente. Então, o objetivo da nossa atividade hoje é a gente discutir um pouco alguns pontos que são interessantes, né, de serem abordados na nossa avaliação do exame de imagem, para que a gente possa efetivamente contribuir na conduta daquele caso. E não atrapalhar, né? Porque às vezes, dependendo do que a gente coloque no laudo, a gente pode criar uma situação difícil para o paciente ou para o médico solicitante. Então, a gente tem que saber primeiro, né, o que a gente deve descrever e, ocasionalmente, o que não é tão interessante ou não é tão indicado, né, não é tão satisfatório, digamos assim, para o paciente receber um laudo com alguma coisa que possa gerar dúvidas ou questionamentos. Logicamente que coluna é um mundo, né? A gente até está pensando, né, conversando aqui, poderíamos pensar em outras atividades dessa aí nas próximas semanas, mas hoje a gente vai focar basicamente em dois temas principais, não é, Max? Que eu não vou adiantar logo agora, são patologias dos discos, né, como tem no tema, mas eu não vou antecipar já os temas para não perder a graça dos casos que a gente vai mostrar, mas a gente vai focar hoje tematicamente, digamos, em dois tópicos, tá? Vamos apresentar aí 5 casos e a gente vai tentar, assim, aproveitar o máximo do tempo, né, nesses casos, para poder não ficar muito longo, mas passar a mensagem que a gente quer passar. Então, tem 5 casos, o objetivo da gente discutir hoje são 5 casos, com a visão do especialista de coluna, tá? Então, eu vou comentar, logicamente, alguns aspectos de imagem, mas a gente vai tentar, digamos, reforçar mais um pouco, né, a correlação com os dados clínicos e possíveis tratamentos ou possíveis desdobramentos, né, daquela situação, daquele laudo, né, daquele contexto clínico que a gente vai estar abordando ali. Para que vocês entendam, né, e eu acho que isso é essencial, que a gente tem que estar interagindo com o especialista, tem que estar falando a mesma linguagem, né, a gente tem que estar se entendendo, né, para poder ter um melhor tratamento ali do paciente e que às vezes a gente usa termos imprecisos ou, digamos, de significado mais incerto, pode gerar problema também para o paciente e para o colega que está conduzindo o caso, tá? Eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Maximiliano, para que ele possa fazer as suas, né, palavras aí introdutórias, né, de boas-vindas, e aí a gente passa então para o conteúdo. Pode falar aí, Max. Pronto, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do professor Abaeté, dizer que é uma satisfação estar aqui, realmente participando com todos vocês, né? Diversas cidades do Brasil e vários locais aqui de Fortaleza também, pessoas heterogêneas em todos os seus aspectos de informação, mas o objetivo é contribuir para todo mundo, né? Que todo mundo leve para casa. Já estão em casa, na verdade, como nós estamos, né? E vamos aprender um pouco mais, discutir um pouco mais, compartilhar informações com vocês. Perfeito? Agradeço mais uma vez e parabenizo a iniciativa, né, do professor Baeté, de estar sempre promovendo esse tipo de discussão que com certeza é válida para todos nós. Bom, então vamos lá, né? Mão na massa que está na hora da gente começar. Então, tema de hoje, o que deve ser relatado nas patologias discais?
Eu vou falar aqui de forma rápida, pessoal. Só lembrar que existe uma nomenclatura, né, consensual entre ortopedistas, neurocirurgiões de coluna, especialistas na parte de dor na coluna e radiologistas e neurologistas, que definiram, né, alguns critérios para a gente falar a mesma linguagem, quando se trata de alterações discais. Existem muitos regionalismos, né? Termos que são utilizados de forma imprecisa. Em uma cidade se chama uma coisa, em outra cidade chama outra. E na coluna tem diversos exemplos disso, né? Indentações discais, saliências, enfim. Tem vários termos aí que a gente pode estar citando. Se alguém lembrar de algum termo aí que é usado regionalmente, pode colocar no chat, que é bom para todo mundo ficar sabendo. Mas a gente tem muitos termos regionais que são utilizados aí ao longo, né, no Brasil todo, né? Então, a gente sabe que os termos que a gente deve realmente utilizar são os termos técnicos da nomenclatura oficial. Então, a gente tem um abaulamento difuso, né, quando a alteração discal ela compromete mais de 25% do diâmetro do disco. Geralmente, essa alteração ela é menos do que 3 milímetros, tá, de extensão aqui transversa. E aí ela pode pegar até 100% do disco, né, e ser um abaulamento difuso mesmo. Já quando a gente tem um acometimento de menos de 25%, né, até 25%, na verdade, que é um quadrante aqui desse disco, a gente vai chamar de, no caso, de uma herniação, né, de uma hérnia. E existem vários subtipos, né, digamos assim. Então, se a gente pegar aqui, ó, dividir aqui em quadrantes, né, se eu tiver um quadrante alterado, seria, então, né, a hérnia no consenso atual. Então, se essa hérnia tiver uma base mais larga, né, do que a sua altura, ela seria uma protrusão, tá? Então, você pode chamar de hérnia protrusa ou protrusão discal. Se essa hérnia tiver uma base menor do que a sua altura, desculpa, se a base tiver menor do que a altura dela for maior do que a base, você vai chamar de extrusão ou hérnia extrusa. Se você tem um componente que perdeu a continuidade com a hérnia, né, por exemplo, você vai chamar isso aqui de sequestro. Lembrando que o sequestro sempre faz parte de uma extrusão, certo? Então, se você tem um sequestro, automaticamente aquilo é uma hérnia extrusa. Você não tem protrusão com sequestro. Da mesma forma, você não tem protrusão com migração cranial ou caudal. Se a hérnia migrou para cima ou para baixo, ela já é extrusa, por definição. Se a hérnia liberou um fragmento, se ela tem um sequestro, ela é extrusa, por definição. Então, você só vai chamar protruso se a base for maior do que a altura e ela não tiver nenhum desses outros componentes, tá? Só reforçando para vocês, pessoal, batemos aqui os 100 participantes, tá? Então, infelizmente, alguns colegas vão ficar de fora porque só cabe 100 pessoas aqui na sala. Mas depois a gente coloca no YouTube, né, para o pessoal assistir. Então, a Camila começa aqui com a primeira pergunta, perguntando se chama abaulamento discal ou abaulamento discal difuso. O abaulamento discal difuso você vai usar quando você tem 100% ali do disco, né, acometido. Ele pode ser abaulamento discal assimétrico, quando ele vai ter uma alteração ali que vai ser, não é uma hérnia, porque ela tem mais de 25% digamos, de extravasamento daquele conteúdo, mas ele não chega a ser total, tá? Então, abaulamento discal é mais amplo. Abaulamento difuso é quando você tem todo aquele conteúdo ali abaulado de forma mais simétrica. E quando tem só uma parte, né, do disco abaulado, que isso é maior do que 25%, porque senão seria hérnia, aí você chama de abaulamento assimétrico. O colega aqui falando, né, se usa hérnia protrusa. Não, eu uso sim, não tem problema. Pelo consenso, hérnia protrusa, ela é hérnia mesmo, tá? Alguns serviços querem, digamos, usar como eufemismo, você não usar a hérnia, digamos, na protrusão e deixar só protrusão.
mas pelo consenso isso aí é indiferente, tá? Hérnia protrusa ou protrusão discal é a mesma coisa. Hérnia extrusa e extrusão discal é a mesma coisa. Então, assim, mas assim, isso é no consenso da nomenclatura, né? Agora tem serviços que preferem utilizar um termo ou outro. Pode falar, Max, por favor. Só ressaltando essa informação, que muitas pessoas acham que protrusão não é uma hérnia, né? Essa pergunta é muito frequente no nosso consultório, e reforçando essa informação que realmente a protrusão é uma hérnia, mas com essa característica protrusa ou menor. Eu chamo de hérnia pequena ou com a base maior. Perfeito? Isso. É importante até salientar uma coisa que às vezes a gente não se atenta a princípio. Às vezes, pessoal, um abaulamento ele pode ser mais nocivo, digamos assim, em termos de compressão e de estenose do que uma hérnia extrusa, por exemplo. Tudo depende de onde está essa hérnia, quais as estruturas ela está acometendo ou não. Então, mais importante do que dizer se ela é só uma hérnia, ou um abaulamento, ou uma protrusão, ou extrusão, é a gente dizer o que aquela situação está ocasionando naquele paciente. Se ocasiona uma estenose foraminal, se ocasiona uma estenose do canal vertebral, se desloca uma raiz, se comprime a raiz contra o osso, por exemplo, tá? Então, só o descritor, ele é importante, mas o que está por trás daquela situação, né? O que aquilo está ocasionando, ele pode ser mais rico de informações do que o próprio descritor. Então, por exemplo, só para resumir esse ponto, o abaulamento pode causar compressões graves também, tá? Não quer dizer que não possa. O difuso 100% em geral, acima de 75%, quando você pega já mais de 3 quadrantes, você pode chamar de difuso, tem 80%, 90%, mas assim, menos de 3 quadrantes, ou seja, entre 25% a 75%, o ideal é você chamar assimétrico. Menos de 25% é a hérnia, e mais de 75% você já poderia chamar de difuso, tá? Termos leve, moderado, acentuado. Isso aí, no consenso, ele usa esse termo para o grau de estenose, tá? Então, a estenose leve, moderada e acentuada, considerando terços, tá? Então, até 1/3 seria leve, 2/3 moderada, e acima de 2/3 de estenose do canal ou do forame acentuado. Isso aí é o que tem no consenso, tá bom? Quer comentar, Max, aí, por gentileza? Só esclarecendo, esse consenso é uma publicação do Spine Journal em 2014 que tentou uniformizar essa linguagem no mundo inteiro. E o segundo tópico que eu gostaria de comentar é te parabenizar por ter iniciado a discussão por anatomia. Todos nós, ortopedistas, radiologistas e todos que tentamos entender a situação da coluna vertebral, precisamos compreender perfeitamente a parte anatômica para poder correlacionar com as imagens radiológicas. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui é uma parte introdutória, certo? E aí a gente vai passar já para mais alguns detalhes nisso. Pronto. Vamos já comentar isso aqui também, tá? Só um instantinho. Deixa eu só passar aqui para o... Porque eu quero falar da localização também. Em relação à localização, pessoal, o consenso também definiu alguns termos, tá? E esses termos, eles mudaram, esse é o consenso versão 2, está aqui a referência, tá? Ela é essencial que todo mundo, né, esteja bem afinado com esses termos aqui. Essa é a segunda versão. E a primeira versão, ela tinha alguns termos diferentes, tá certo? Então, essa versão atual mudou alguns detalhes. Mas, basicamente, a gente, considerando aqui a vista posterior, né? Nós podemos ter uma hérnia mais posterior central, tá? Podemos ter o que antigamente, né, no outro consenso era chamado de paracentral, agora ele é chamado mais de subarticular, que é aqui no recesso lateral. Aqui a foraminal e aqui a extraforaminal ou lateral. Não confunda, pessoal, recesso lateral com hérnia, né, lateral. O recesso lateral é essa região do canal onde desce, né, as raízes, né? Aquelas raízes que vão vir para os próximos níveis inferiores. E a região lateral é o sinônimo de extraforaminal, tá? Então, ter cuidado.
O Alessandro aqui está perguntando, né, em relação à estenose. Pois não, Marcos, fala, depois eu comento aqui. Acho que só um instantinho. Tava mudo aqui, só um instante, peraí. Pronto, som ativado. Só um detalhe para comentar antes do Alessandro falar. Essa imagem é muito bonita porque ela consegue fazer todos entenderem que uma hérnia de disco só pode acometer duas raízes ao mesmo tempo. Raiz emergente, que sai entre os pedículos, e a raiz transeunte. Então, essa classificação de localização que o professor Abaeté está colocando, ela é muito importante no entendimento, inclusive no reforço do entendimento clínico. Quando você vai examinar o paciente e percebe que a raiz de L5, a raiz de S1, a raiz de L4 está acometida, você consegue vislumbrar anatomicamente onde ela está, inicialmente, basicamente por critérios clínicos e conhecimento anatômico. Perfeito? Excelente imagem. Nesse caso aqui, ó, ilustrando, se eu tivesse uma hérnia nessa região, ela poderia ocasionalmente pegar aqui as raízes descendentes, né? Que o Max aqui chamou de transeuntes, né, também. E aqui a emergente, tá? Transeunte é a mesma descendente, tá? Só questão também de terminologia. E aqui a emergente, ok? Então, se a hérnia estiver aqui, ela poderia pegar a raiz que vai descer para o próximo nível, por exemplo, e a raiz emergente aqui deste nível, tá? O Alessandro está falando, né, a questão do canal vertebral, né, a estenose do canal vertebral, ela é que é mais tem essa questão da dificuldade aí de valorização. É aquilo, o nosso laudo, ele tem que ser um laudo neutro, né? Ele tem que passar as informações, mas de forma objetiva. Então, o Max depois pode comentar sobre isso. Assim, existem às vezes diferentes correntes, né, de raciocínio dos cirurgiões ortopédicos e dos cirurgiões de coluna sobre como intervir caso a caso. E aí isso aí vai além um pouco, né, do nosso papel de laudar aquele exame. A gente vai passar objetivamente a informação e aí se aquilo vai ocasionalmente em um determinado colega ele vai fazer um tratamento mais conservador e o outro prefere já ser mais intervencionista, aí já é um outro raciocínio, né, que foge um pouco do que a gente pode fazer. Mas em resumo, até 1/3, né, digamos, de estenose, ela seria considerada leve. Quando pegar 2/3, uma estenose moderada, e pegar o terceiro terço, seria uma estenose acentuada, conforme o que tem no consenso, tá? Se o Max quiser comentar alguma coisa aí sobre essa questão, pode ficar à vontade. Perfeitamente. A questão de abordagem, realmente existe uma variabilidade, né? E assim como na medicina toda, algumas patologias existe um consenso mais estreito, que todo mundo segue mais ou menos a mesma coisa, e outras patologias não, né? A coluna vertebral é uma área de grande variabilidade em termos de abordagem. Então, a literatura está aí, né? Umas de maior qualidade, com nível científico maior, outras de menor qualidade, e os colegas vão interpretar a literatura de acordo com a sua experiência, de acordo com o que ele valoriza, sua filosofia do cirurgião, que a gente costuma falar. Então, isso promove muitas vezes uma variabilidade, muitas vezes vários caminhos levam a Roma, né? Caminhos diferentes, com vantagens e desvantagens. Isso é preciso, é necessário que seja discutido e explicado ao paciente, para ele estar a par do que está acontecendo com a coluna dele e como ela vai ser abordada e quais são as filosofias. Beleza, pessoal. Então, vamos lá para a gente chegar nos casos, né? Bom, isso aqui é só um dado importante, tá? Que o Max trouxe aqui para a gente, desse artigo de 2015, e a gente está trazendo aqui para vocês a quantidade de alterações que nós vamos identificar em exames de imagem em pacientes assintomáticos em cada faixa etária. Então, são pacientes assintomáticos, tá? A degeneração discal pode começar de 37% aos 20 anos, chegando até 96% aos 80. O disco desidratado, né, o disco preto, de 17% até 97%. Uma redução em altura do disco de 24% até 84%. Um abaulamento discal entre 30% a 84%. Protrusões discais de 29% a 43%. Fissuras de 19% a 29%. Degenerações facetárias de 4% até 83%. E a espondilolistese de 3% a 50%. Então,
você identifica que aos 60 anos, por exemplo, até uma boa parte dos 40, você vai ter muita alteração ali. Então, e esse paciente às vezes é assintomático. O que é que a gente entende com esse quadro? Entende que muitas coisas que nós vamos ver no exame de imagem e teremos que descrever não vão ter significado clínico para aquele paciente. Ele não vai estar tendo sintoma por causa de todos esses achados. Ele vai estar tendo sintoma, às vezes, por causa de um achado específico dentro de tudo que a gente está descrevendo ali. Então, o que é difícil para a gente, quando a gente não tem dados clínicos especificando o que é que o paciente está sentindo, é a gente diferenciar no nosso laudo, tentar destacar mais o achado de imagem que é condizente com a clínica do paciente. Porque, por exemplo, se o paciente tem uma dor, né, uma lombociatalgia à direita, lá na panturrilha, sei lá, no pé, ele vai ter um achado, digamos, à direita, sei lá, né, num determinado nível. Mas eu vi foi um achado à esquerda em L1 e L2. Então, assim, provavelmente aquele achado à esquerda de L1 e L2, ele não está tendo relação nenhuma com a clínica do paciente. Eu vou descrever, lógico, mas eu não vou, digamos, valorizar tanto aquilo como eu achar um achado compatível com o que o paciente está sentindo, né? Então, o Max pode comentar isso aí, né? Nesse momento, são 4 tópicos que eu queria deixar citado como notas bem importantes para ser discutido depois, já que a gente não tem tanto tempo assim, né? Primeiro, um apelo aos colegas ortopedistas, neurocirurgiões, residentes de ortopedia e de neurocirurgia. Nós devemos dar mais informações aos nossos colegas radiologistas, tá? Porque isso vai direcionar muito a minúcia do laudo, aquilo que vai ser focado. Claro que ele vai avaliar tudo, né, com a expertise dele, mas ele precisa focar naquilo que clinicamente é mais importante. Isso tem a ver com o segundo tópico, né? Qual é a história natural da vida das colunas das pessoas? Está escrito nesse artigo. Pessoas assintomáticas vão ter alterações que são meio que naturais, de acordo com a idade, certo? Mesmo sendo assintomáticas. Essas alterações podem ser sintomáticas? Podem. Então, aí você muda da história natural da vida para a história natural da doença, quando aquele problema está gerando sintoma. Como a Beté falou, o terceiro tópico, muitas vezes eles são inespecíficos. Então, nós não precisamos, obrigatoriamente, em todos os casos, descobrir o exato ponto da dor. Nós podemos tratar o paciente de forma a ter um bom resultado sem ter essa necessidade de investigar todos os casos até o final, certo? E isso é muito importante, inclusive nesse contexto de coronavírus, né? A gente precisa testar a população inteira ou a gente pode deixar as pessoas em casa e esperar que aquelas pessoas evoluam, né? Não só o corona, mas a gripe, por exemplo, né? Sem um diagnóstico até o último momento, até o último caso, certo? Isso é uma coisa importante que tem que se considerar. E o quarto tópico seria não estimular as pessoas, principalmente nessa fase do corona, mas em qualquer fase, que estão em casa com uma dor na coluna aguda, não estimular essas pessoas a procurar emergência para fazer imagem, porque muitas vezes esses casos são autolimitados, eles vão se resolver de forma natural, e você consegue com medidas múltiplas, né, não só medicamentosas, mas múltiplas, que não é o foco da discussão hoje, resolver o paciente sem precisar dessa procura, lotar as emergências, né? Fazer uma imagem. Então, a imagem é muito importante. Eu sou apaixonado por radiologia, né? Não tanto como a Baeté, mas gosto muito. Mas a gente tem que saber exatamente quando usar. Perfeito? Esse é o recado que eu queria deixar. O colega aqui, o André, né, está perguntando sobre a questão do complexo disco osteofitário. Esse termo, né, ele é utilizado às vezes mais até na coluna cervical, e algumas regiões utilizam mais que outras, mas assim, eu particularmente, acredito que você, assim, não é um termo muito preciso, sabe? É interessante você tentar descrever o que você está vendo ali. Se tem um componente osteofitário, ótimo, você pode descrever, mas você descrever com mais detalhes também o componente discal, o que é que está acontecendo, se é um abaulamento, se é uma protrusão, se é uma extrusão, a localização daquela região.
Agora, se realmente no caso, né, que você está lendo, você identifica que tem um grande componente de osteófito junto com o disco, por exemplo, não é que esteja errado, tá? Mas assim, ele vai se tornando mais impreciso o termo, mas não está errado não, tá? Então assim, poder utilizar você pode, porém não é o mais recomendado, tá? Mas ele é mais usado também na região cervical. Em relação à tomografia, né? A Aline está perguntando aqui. Bom, realmente a tomografia ela tem, né, uma limitação muito significativa quando a gente compara com a ressonância, né? Na verdade, ela foi muito utilizada a tomografia, né, para ver alterações discais e comprometimentos, mas ela, ela, quando a ressonância foi se tornando mais difundida, né, e disponível, hoje em dia, né, o Max pode comentar isso. Ele tem solicitado tomografia, né, para avaliar patologia discal. Eu acredito que só é mais usado quando ele quer ver uma alteração mais óssea, né, alguma doença óssea, algum tumor, alguma alteração que ele está querendo avaliar mais a estrutura óssea, né? Ou mesmo em um contexto que não tenha disponível a ressonância, por exemplo, sei lá, em alguma cidade que a ressonância ele não vai ter acesso, ou vai demorar meses, enfim, num contexto de SUS, que às vezes você percebe que aquele paciente ele não vai conseguir fazer o exame dentro de um tempo adequado, aí a tomografia ela poderia até ocasionalmente ser utilizada. Mas se você tem a ressonância disponível e com acesso, né, relativamente tranquilo, e o que você quer ver realmente é disco, eu acho difícil justificar o uso de tomografia nesse contexto, mas eu gostaria de ouvir a opinião do Max aí. Concordo plenamente. Realmente, a ideia, quando é necessária a investigação de canal, disco, parte neurológica, a ressonância se sobrepõe em relação à tomografia. Nós usamos tomografia para trauma, para avaliar fraturas, para avaliar detalhes ósseos, como a Baté falou. E muitas vezes, quando o paciente tem alguma contraindicação para ressonância, ou claustrofobia, uso marca-passo, alguma outra situação que contraindica, aí você usa outro recurso, seria a mielotomografia, né? Mas que está fora daquilo que é regra, né? Fica para situações de exceção. A mielotomografia é uma opção aí muito interessante, tá, pessoal? Para quem ocasionalmente não viu ainda esse tipo de exame, vale a pena dar uma pesquisada, que assim como se faz uma artro, né, tomografia, você pode fazer a mielo, que você injeta o contraste ali no canal, e aí você vai conseguir definir bem raízes, né, definir bem todo esse contexto aí, ela é muito interessante, tá? Então fica aí como um dever de casa aí, depois vocês darem uma olhada nessa região, tá? Nesse exame. Abaulamento cervical. Pessoal, esses termos do consenso, eles servem para qualquer região, tá? Cervical, lombar, dorsal. Então, os termos e as definições da nomenclatura são as mesmas, tá? Então, você pode usar em qualquer região, não tem problema. Em relação aqui, estão perguntando em relação à amplitude do forame, tanto o forame como o canal, ele pelo consenso, ele é dividido em 3/3 e você usa leve, moderado e acentuado, baseado nos terços, tá? Tanto na estenose foraminal como na estenose do canal. Continuando aqui. Agora vamos entrar nos casos, hein, pessoal? Vamos lá. Esse primeiro caso é um paciente feminino, jovem, que deu entrada lá no hospital. Esses são casos, assim, esses casos aqui são casos reais, tá? Da prática do Dr. Max, que ele trouxe aqui para a gente. Não são casos, inclusive, assim, que eu acompanhei previamente, então eu não tinha assim, o DICOM completo, mas a gente selecionou algumas imagens mais ilustrativas, né, dos casos, e a ideia é ele mostrar a visão dele e o que é que ele fez, né, como conduziu esses casos, tá certo? Então, assim, a gente não vai fazer naquele formato que eu vou no visualizador mostrar para vocês todas as sequências, porque a gente selecionou algumas imagens chaves para direcionar aqui a nossa discussão. Então, vamos lá. Paciente de sexo feminino deu entrada pela clínica médica com dor lombar intensa, marcha antálgica, restrita ao leito, e estava restrita ao leito. A dor, a palpação difusa na região lombar, né, no exame físico, mas não tinha alterações neurológicas. Pois não, quer comentar uma coisa aí da história do paciente? Nesse caso, o que chamou a atenção do médico clínico que fez a internação do paciente foi a dor, a intensidade da dor. Esse paciente não tinha sintomas sistêmicos, esse paciente não tinha nenhum sintoma neurológico significativo, ela tinha dor especificamente, né?
E muitas vezes isso impressiona aquele que não é especialista na avaliação inicial, porque o paciente está ansioso, né? E aí ele busca o que está acontecendo comigo, por exemplo. Essa situação que aconteceu com essa paciente já aconteceu comigo, pessoalmente, 8 vezes, né? E eu não precisei ficar internado, né? E nesse caso não tinha alterações neurológicas também, tá certo? Então, esse é o quadro que a gente está considerando aí. Ok. Então, pessoal, aqui eu vou só fazer aqui alguns comentários iniciais e depois, né, vou deixar o Dr. Max falar mais aí. Mas, assim, basicamente, a gente identificava aqui uma hérnia ao nível de L4, L5. Ela era mais central, certo? Se você for identificar aqui pela largura dela, deixa eu afastar um pouquinho aqui essa parte. Pronto. Pela largura dela, a largura dela é maior do que a altura, então ela seria considerada uma protrusão, por aquela definição lá que a gente viu previamente. Lembrando que para você definir isso aí, você tem que olhar a altura e a largura no mesmo plano, tá? Você não pode, por exemplo, pegar a largura no axial e comparar com a altura no sagital, por exemplo, tá? Ela tem que ser no mesmo plano de imagem, tá bom? Então, aqui, a base dela seria mais ou menos isso. Ó, se a gente fosse desenhar aqui só para ilustrar, não vou fazer isso em todos os casos para a gente não perder muito tempo, né? Mas ela seria mais ou menos, sei lá, uma largura aqui, ó, e a altura aqui, né? Então, seria uma protrusão. E a gente colocou uma imagem lateral aqui, né, uma imagem da região foraminal, só para mostrar que ela não chegava, né, a causar uma estenose significativa de forame, né? Ela não chegava a causar uma compressão, digamos, da raiz emergente aqui nessa região, tá? Assim, ela pegava aqui um pouquinho a base do forame, né? Se a gente considerasse os 3/3, seria mais o terço inferior, então seria uma estenose mais leve, né? O Max gostaria de comentar alguma coisa aí na imagem, nesse caso? Essa imagem ela é bem ilustrativa porque ela preserva tanto as raízes emergentes como as raízes descendentes, embora haja uma proximidade. Essa proximidade não é definidora de conduta. Essa proximidade seria possível ter sintomas neurológicos com essa imagem? Seria. Muitas vezes é perceptível, né? Pacientes que têm uma dor irradiada, mas muitas vezes com parestesias e sem um quadro motor, que é o mais importante, alterado. Então, muitas vezes o paciente vai ter uma lombociatalgia, mas ele vai melhorar do ponto de vista clínico. Nesse caso, a imagem veio a tranquilizar a paciente, né, na fase inicial do tratamento, que ela realmente precisava, que ela estava com muita dor, mas retrospectivamente, eu, como especialista, não solicitaria a imagem para esse momento, né? Por quê? Porque esse paciente não é um candidato inicial ao procedimento cirúrgico. Eu reservaria essa imagem para um momento posterior de não melhora com o tratamento clínico e aí, sim, usaria esse recurso excelente, né, de demonstração do que está acontecendo para essa paciente. Perfeito? Pronto. Nesse caso aqui, vejam que ela tem, a pergunta ali do colega, né? Ele tem um abaulamento difuso, tudo bem, com essa protrusão. O paciente ele pode ter até 2 hérnias no mesmo disco, tá? Não tem problema, pode ter 2, 3, assim, pode ter uma hérnia foraminal à direita, uma hérnia foraminal à esquerda, uma hérnia posterior central. Você pode ter mais de uma alteração no mesmo disco, tá certo? Nesse caso, você descreve o abaulamento difuso por exemplo, com presença de hérnia protrusa posterior central ou com componente protruso posterior central, tá? Então, você descreve a hérnia, o abaulamento. Por exemplo, nesse caso, como é que eu descreveria? Primeiro, assim, eu faço o laudo da coluna nível a nível, tá? Então, faço L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5. Dessa forma, fica mais organizado para quem está recebendo o laudo, tá? Aí, nesse nível aqui, que seria o L4, L5, eu colocaria uma discopatia, caracterizada por desidratação e abaulamento discal difuso, com componente protruso ou com componente herniário protruso posterior central. Nesse caso aqui, a gente lembra posterior central. Aqui nos recessos laterais seria a subarticular. Aqui foraminal e extraforaminal. Tá? Então, com componente protruso posterior central, eu colocaria assim, sem sinais objetivos de compressões neurais
no presente estudo, tá? Eu acho que eu respondi aqui a maioria das perguntas aqui, porque era sobre isso, né? Como descrever. Eu acho que é isso aí. Pronto, basicamente foram essas as perguntas, que era como descrever isso aqui. Nesse caso, olha, ela está próxima desse lado aqui, principalmente, mas veja que não tem deslocamento. A gente vai mostrar um caso que tem deslocamento, vocês vão conseguir ver melhor. Então, eu falaria que não tem compressão, tá? Que não tem sinais de compressão. Se ele só toca, mas também não está deslocando, aí eu falo que tem um contato, tá? Agora, se ele desloca, aí eu posso chamar de compressão mesmo ou conflito disco radicular, tá? Mais algum comentário, Max, aqui nessa imagem? Eu acho que está de bom tamanho, né? Acho que está bem claro esse quadro. E lembrar que muitas vezes as medidas que são tomadas para paciente que tem uma hérnia assim agudamente são medidas semelhantes às tomadas daqueles pacientes que têm uma contratura muscular. Muitas vezes a ressonância não consegue definir se a hérnia é aguda ou a hérnia crônica, né? Dessa forma, quando nós temos essa dúvida, o Alberto pode falar sobre alguma especificidade da imagem que possa dizer, será que reforçar com gadolínio vale a pena para saber se ela é aguda ou não? Isso é confiável ou não é confiável, né? Mas, do ponto de vista clínico, esse paciente pode ser seguido tranquilamente de forma conservadora, com recomendações de restringir atividades de carga, de impacto muito intensas, né? Mais uma deambulação mais controlada pode ser feita assim. Pronto. Então, né, como ele estava comentando, o tratamento desse caso foi um tratamento conservador, né? Ele não necessitou de uma intervenção, de um procedimento de intervenção, né? Em relação ao saco dural, o saco dural, você vai ter aqui, né, essa impressãozinha aqui sobre o saco dural, mas, assim, isso não é um descritor que eu valorizo muito nos meus laudos, sabe? Você tem que valorizar realmente quando você tem mais o acometimento de raiz, tá? Você ficar colocando toda vez, comprime o saco dural, que exerce impressão sobre o saco dural, tudo que sai do canto ali vai comprimir o saco dural, vai exercer impressão sobre o saco dural. Então, acho que a meu ver, assim, é uma informação que só faz confundir. Porque você dizer, assim, efeito compressivo sobre o saco dural. Certo, mas e aí? Isso tem alguma correlação clínica? Vai mudar a conduta do paciente? Será que o paciente vai pegar esse laudo e ele vai achar, né, vai ficar confuso? Qual é a sua opinião, Max? Isso aí, por gentileza. A minha opinião é que você tocou num tópico extremamente importante, que é aquilo que o paciente lê. Nossos pacientes são curiosos, eles recebem o exame, eles abrem o laudo, eles vão ler o laudo e vão pesquisar na internet informações completamente heterogêneas sobre aquele assunto. Então, a palavra que é usada, o verbo que é usado, compressão, conflito, angústia, muitas vezes a gente recebe laudos com esses termos que, para o médico que vai interpretar, tem um significado, mas para o paciente que está com uma dor e que acabou de receber o laudo, isso vai gerar uma certa preocupação que muitas vezes vai gerar mais sintoma, né? Mais tensão. Então, tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade na hora de descrever esse laudo. Perfeita observação. Eu acho que a gente tem que descrever o que realmente tem importância, né, na conduta e na clínica do paciente. Então, assim, eu não uso essa descrição de rotina, tá? Em relação a essa questão aí de compressão do saco ou impressão do saco. Aqui, em relação à estenose, se a gente fosse ver aqui, se eu fosse dividir em terços, tá? É como se fosse mais ou menos aqui tivesse no terço intermediário. Então, essa protrusão, ela teria aqui, né, talvez eu tenha exagerado um pouquinho aqui nesse primeiro terço, mas assim, ela passaria de um terço, possivelmente aqui, então ela causaria talvez uma estenosezinha moderada do canal na região central dele. Só que nesse paciente especificamente, essa estenose nessa região não gerou o quê? Compressão neural, tá? Então, nesse caso, né, especificamente, que a gente está mostrando exatamente para isso, que é uma hérnia que não é pequena, porém, nesse caso, não gerou compressão de raiz, tá? Poderia ter uma hérnia um pouco menor, que estivesse numa localização um pouco mais lateral, por exemplo, iria pegar essa raiz aqui, tá certo? Mas nesse caso, como ela era bem central, né, a altura máxima dela era bem central, não pegou, tá?
Mas é importante você descrever essa questão da estenose e, principalmente, como eu falei, não só dar o nome da hérnia, mas o que ela está ocasionando, que nesse caso não ocasionou conflito, né? Não ocasionou compressão. Em relação a contraste, né? Assim, o contraste da coluna, a gente tem, né, algumas indicações semelhantes a de outros exames osteoarticulares também. Suspeita de doenças reumatológicas, suspeita de doenças infecciosas, né? Suspeita de tumores, pós-operatórios recentes, ou ocasionalmente pós-operatório tardio, se tiver com alguma complicação, suspeita de uma coleção, etc., ou infecção. Mas a gente não faz de rotina, né, na patologia discal, contraste, tá certo? A gente sabe que se você fizer o contraste, em alguns casos, você vai até ver a raiz, né, inflamada, né, uma neurite, uma radiculite ali. Agora, quando você tem um componente livre, que você está na dúvida se é um tumorzinho de nervo, né, ou se é um componente sequestrado, né, um que soltou de uma hérnia, por exemplo, aí nesses casos, sim, vale a pena fazer o contraste, tá? Porque aí o sequestro ele só vai ter um realcezinho mais periférico, né? E aí, e quando você tem um tumor, né, ele vai ter um realce mais homogêneo, mais sólido, né? Aí, nesses casos, é interessante você fazer. Mas quando você viu o exame, aí viu que tem uma imagem nodular ali, que você está suspeitando, será que isso aí é um sequestro, é um tumor, alguma coisa assim? Aí você pode fazer, tá? Geralmente, os 3 primeiros meses, né, a gente indicaria de rotina. Depois de 3 meses de pós-operatório, aí seria, no caso, dependendo do quadro clínico, se tiver uma suspeita de uma complicação, o paciente está acompanhando porque teve uma complicação ou suspeita de infecção, enfim, aí vale a pena você fazer. Mas até 3 meses eu acho que vale a pena fazer mais de rotina no pós-operatório. Depois disso, aí seria dependendo do quadro clínico da indicação do exame. Aí a colega ali está perguntando, né? Mas se reduzir a amplitude do forame, eu posso inferir que tem conflito? Aí, daí depende, né? Assim, nesse caso aqui, por exemplo, né? A raiz, o Max pode até comentar sobre isso. A raiz neural, ela também não é assim uma coisa extremamente hipersensível ao ponto de ela não poder chegar nada perto dela e já ocasionar uma super clínica ali no paciente, tá certo, pessoal? Esse caso aqui, por exemplo, existe a gordura, né, ao redor da raiz está toda preservadinha, ó, tá? Então, se tem um pequeno componentezinho aqui embaixo, por exemplo, estenose nessa parte aqui, mas tem toda essa gordura, uma gordura macia, né? Não é uma raiz que está, digamos, comprimida entre um disco e um osso, né? É totalmente diferente, né? A raiz, se ela estiver entre o osso e o disco, do que ela está totalmente circundada por gordura, né? Então, nesse caso aqui especificamente, esse grau de comprometimento aqui do forame não acredito que gere nenhum tipo de clínica para esse paciente, tá? Agora, se ela estivesse obliterando a gordura, né, a raiz estivesse muito próxima do osso, já não tivesse mais esse coxim, digamos ali, de proteção dela, aí sim a gente valorizaria mais. Max, se puder comentar uma coisa sobre isso aí, também seria bom. Com certeza. Eu costumo dividir o forame em 2 andares, né? O andar superior, que a raiz está relativamente protegida por osso, e o andar inferior, onde a raiz geralmente não se encontra, e você tem o disco que pode entrar um pouquinho ali, mas sem gerar muita repercussão clínica. O foco é sintoma clínico ou não dessa raiz, tá certo? Que na maioria das vezes está associado à inflamação e algumas vezes está associado à compressão, tá? E já aproveitando, respondendo a pergunta do bate-papo, do chat aqui, em relação a quando liberar a carga, quando liberar o paciente para trabalhar de novo, isso depende muito do acompanhamento, do feeling, né? A gente sabe que a hérnia de disco, ela cicatriza, ela não é muito bem vascularizada, ela é semelhante ao menisco, mas ela se estabiliza no período de 3 meses. Então, após esse período, se o paciente estiver fazendo uma fisioterapia adequada, fortalecendo a musculatura, fizer um programa gradual, ele pode voltar a uma atividade um pouco mais intensa, mas tudo muito bem controlado pelo ortopedista e pelo fisioterapeuta trabalhando em conjunto.
Perfeito? Vamos para frente? Perfeito. Eu só digo se tem conflito ou não, tá? Eu não uso esse termo de potencial para conflito, não. E eu acho, inclusive, esse termo potencial para conflito, ele tem alto potencial para conflito também, para o seu laudo, certo? Eu acho que isso aí você está inferindo uma informação mais subjetiva, sabe? E é aquilo que eu falei no começo, o nosso laudo ele tem que ser o mais objetivo possível, nem para mais nem para menos, né? É descrever assim de forma direta o que a gente está vendo e não assim inferindo, porque isso é extremamente variável, tem a ver com o peso do paciente, com a atividade física do paciente, com o posicionamento do paciente no exame, né? Ele não é um ortostase, então tem tantas variáveis aí que eu acredito que é mais seguro para a gente, para o paciente e para o médico também que acompanha o paciente, a gente descrever o que é objetivo. Então, não sugiro que vocês usem essa questão de potencial, não, tá? Pode ser, como eu falei, às vezes, e isso não tem no consenso, tá? Essa potencial conflito, isso não existe na literatura do consenso, tá certo? Então, assim, a gente tem variações de laudos e estilos de laudos em diferentes regiões do país, né? O nosso país, ele é muito variável, né, gigante, né, e aí tem estilos de laudos, mas assim, eu não indico, tá, vocês utilizarem essa terminologia. Em relação à área, pessoal, de secção transversa, assim, o nosso papel aqui nessas lives, né, é mostrar para vocês exatamente como a gente faz no dia a dia, tá certo? Eu não estou falando nenhuma classificação ou nenhum tipo de coisa que eu não coloque no meu laudo. Então, eu não faço essa medida diária de rotina, a gente sabe como é que é, né, a nossa rotina de laudos. Então, assim, a gente vai laudar né, muitas e muitas colunas ao longo do dia e eu não faço medida diária de rotina. No consenso, ele também não sugere você medir a área de rotina, tá certo? Ele sugere usar aquela questão dos terços de estenose, tá bom? Então, assim, respondendo à história, eu não uso medida, apesar de é válida essa medida. Se você, dentro da sua rotina, você consegue implementar isso, é interessante, tá? Eu acho interessante realmente, mas eu não uso essa medida de rotina, tá bom? Abaulamento discal difuso com extensão foraminal, sim, você pode usar, tá? Você pode usar esse termo, sim, com certeza, isso aí, ok. A gente está percebendo, né, que vocês têm muitas dúvidas de como descrever, né? E aí, assim, eu estou respondendo já aqui no tempo das perguntas e talvez até nem dê tempo de ver todos os casos, porque já estamos quase com uma hora de live e com certeza é importante vocês tirarem as dúvidas de vocês mesmos. Aí qualquer coisa, se a gente não der tempo de ver todos os casos hoje, a gente pode ver, né, numa próxima live. Não tem problema, eu quero trabalhar mais até as dúvidas de vocês, né, do que só a questão dos casos. Porque é mais, né, uma coisa bem interativa. Outra dúvida aqui, substituição gordurosa. Isso aí o Max pode até falar mais, né, assim, mas assim, o grau de substituição gordurosa, ele é importantíssimo aí, né, para o paciente, porque isso vai inferir, às vezes, um grau de instabilidade, né, um enfraquecimento da musculatura, o que pode gerar dor ou não para o paciente, mas eu acho que o Max pode falar melhor essa parte do grau de substituição da gordura da musculatura. Nesse caso, a musculatura é essencial. Nesse caso, não em todos os casos, né? Para a coluna de todo mundo, a musculatura tem que estar sempre forte e alongada para que você tenha uma unidade funcional mais controlada durante os movimentos que a gente faz, na verdade, durante o dia e muitas vezes sem perceber que está fazendo. Muitas vezes o movimento é errado, tá certo? Agora, eu não acho interessante a gente investir na ressonância para catalogar como está a musculatura em termos de infiltração gordurosa, como, por exemplo, se faz no ombro, né? Para o Boutalier, que tem uma implicação terapêutica mais importante, mais significativa. Mas, quando a ressonância é feita por outro motivo, informar o paciente que existe essa situação que ele precisa se dedicar um pouco mais à musculatura é definitivamente importante. Então, o que ele está dizendo é que ele não vai pedir uma ressonância só para ver o grau de atrofia da musculatura, mas que deve ser descrito, certo, pessoal? Quando você faz o laudo. Vamos aqui para frente. Peraí.
está perguntando, né, quando é que a gente usa o termo, né, pseudobaulamento. É um termo, né, classicamente utilizado aí quando você tem as listeses, né? Agora, falando aqui do meu estilo de laudo, tá? E aí é uma coisa pessoal, isso não é do consenso que eu vou falar agora, eu estou seguindo basicamente o que tem no consenso, mas agora é uma pergunta que eu vou responder de forma pessoal, né? O que eu faço do meu laudo? Muitas vezes a gente identifica, né, no paciente que tem uma listese, aquele disco, né, às vezes reduzido de altura, todo abaulado, mas que classicamente se usa muito essa questão de pseudoabaulamento, porque a vértebra, né, ela escorregou ali para frente, mas o que eu vejo, na maior parte dos casos, é que é o conflito, tá? Então, eu vejo que, como aquele teve o escorregamento e existe uma perda da altura do disco, ele está mais abaulado realmente, existe estenose de canal, muitas vezes, e estenose de forame. Então, mais importante de você chamar aquilo de pseudoabaulamento ou de abaulamento, é você dizer o que ele está gerando, tá certo? Então, você pode usar um termo ou você pode usar o outro dentro desse contexto. O importante é você dizer se esse abaulamento ou pseudoabaulamento está gerando conflito com raiz, porque se ele estiver comprimindo raiz, não interessa o nome que você vai chamar, tá tendo conflito e acabou, você tá entendendo? Objetivamente, existe uma situação que pode gerar problema para o paciente. Então, assim, o termo em si, nesse caso, né, ele é indiferente, tá? Assim, você pode usar o termo pseudoabalamento, porque você considerou que aquela situação está mais associada à listese, ou você pode usar que existe, além do próprio listese, o abaulamento realmente, e que, na verdade, na maior parte dos casos que eu vejo, existe algum grau de abaulamento verdadeiro além da própria listese, porque você perde a altura do disco, ele fica muito mais globoso. Qual é a sua opinião, Max, em relação a essa situação? É isso? Pronto, vou responder duas perguntas. Uma é esse comentário, o segundo é o comentário sobre edema interespinhoso, né, que já foi perguntado no chat aqui. Realmente, do ponto de vista de nomenclatura, abaulamento, pseudoabaulamento, na minha opinião, eu concordo com você em relação à repercussão que tem em relação à raiz, né? Então, muitas vezes o paciente tem uma listese, é uma listese pequena, é um paciente idoso, que já tem todo um contexto ali de desidratação, redução do espaço discal, às vezes alguma artrose facetária. Então, esse pseudoabalamento muitas vezes é um dos componentes que, dentro de um contexto de estenose, que pode ser maior ou menor, vai participar, mas não com grande importância. O segundo aspecto é sobre o edema interespinhoso, né? A gente conhece aquela síndrome de Bastro, né? Que é aquele colapso, desculpa, não colapso, mas contato interespinhoso entre os dois processos espinhosos, né? Principalmente quando você faz a extensão nos pacientes que já têm uma altura discal menor. Isso pode ter relevância clínica, sim, né? Na maioria das vezes, é uma relevância que vai gerar uma necessidade de tratamento conservador e controle melhor do movimento, e raramente vai gerar necessidade de um procedimento cirúrgico, né? Mas isso faz parte da descrição do laudo do radiologista. Eu acho importante informar isso ao colega que pediu o exame e ao paciente que está gerados de extensão, hiperextensão e hiperlordose, por exemplo. Perfeito. O colega aqui também teve um colega que perguntou em relação à questão de pedículos. Nesse caso, aí sim, se você estiver pesquisando isso, aí vale às vezes você fazer a medida que a colega ali citou mais em cima, que é você ter o canal menor do que 100 milímetros, tá? Aí se você tiver esse canal, né, a parte óssea menor do que 100 milímetros, sem você ter a hérnia, aí você pode considerar, tá, que o pedículo está encurtado ali. O que mais? Em relação à dica para diferenciar Modic de City Anderson, isso aí é uma aula, certo? Assim, a gente vai passar, aí a gente vai ter muita coisa para falar disso aí, mas talvez em alguns casos aí mais na frente a gente vai citar sobre isso. Mas resumidamente, né? Resumidamente, o Modic 1, né? Você vai ter basicamente só o edema, né? Sem grandes outros comemorativos, né? Na DCIT, aí vão ter uma série de critérios. Aí você vai ter fluido realmente, líquido, você vai ter coleções tecidos moles adjacentes, você vai ter, às vezes, peridurais, né, coleções, você vai ter irregularidade das placas terminais, né,
dos corpos vertebrais. E o Anderson vai entrar muito na questão das entesites, né? Então, você vai ver entesites em diversos níveis, você vai ver, às vezes, outras lesões, você vai ver uma sacroileite, vai ver o contexto clínico do paciente. Então, assim, resumindo as 3 respostas, aí ela teria contexto clínico e achados associados para você diferenciar. Mas tem muita coisa para falar sobre isso. Estou só dando uma resposta mais resumida. O critério seria você medir ali o diâmetro do canal ósseo e ele ser menor do que 100 milímetros. Aí você poderia considerar que existe uma redução, né, desse diâmetro do canal ósseo, e aí você considerar essa situação aí dos pedículos, tá? Aí, nesse contexto, aí você precisa realmente ter mais esse cuidado de mensurar. Mas aí é um contexto bem específico. Mais alguma coisa que você considera, Max, para pedículo curto, assim, que você gostaria de comentar? Não, acho que o que foi comentado é suficiente. Ressaltar que é mais frequente para os pacientes que têm acondroplasia, né, os anõezinhos. Em relação ao MODIC, vocês viram que não existe a descrição do MODIC naquela lista de situações assintomáticas, né? Então, diferentemente daquelas situações de redução do espaço discal, desidratação discal, abaulamentos, protrusões, por exemplo, quando o paciente tem um MODIC-1, realmente tem um processo inflamatório, isso tem uma correlação clínica melhor, né? Diferentemente das outras que foram citadas também. Só que um processo inflamatório vai ser tratado de forma, né, conservadora, com as medidas anti-inflamatórias. Mas é um dado importante a ressaltar aí do achado radiológico para ser informado ao colega. Perfeito. Vamos para o segundo caso aqui, tá, pessoal? Então, esse primeiro caso foi tratamento conservador. Os casos de hoje, os 3 primeiros, eles estão mais relacionados e os 2 segundos, né, os 2 últimos, são de outros temas. Então, a gente vai traçar um objetivo inicial de ver os 3 primeiros casos. Quando a gente fechar os 3 primeiros casos, a gente conversa para ver se vocês estiverem animados, né, Max? A gente vê tudo, né? Se estiverem cansados, a gente dá uma paradinha, tá? Exatamente. Fica à disposição de vocês para prolongar ou não à medida que vocês desejarem. Então, vamos para o segundo caso aqui. Vou tentar falar de um pouquinho mais objetivo. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Bom, esse segundo caso, pessoal, paciente adulta do sexo feminino, uma lombociatalgia persistente com irradiação distal para a perna direita. Então, esse caso, a gente só, como eu falei, selecionamos aqui algumas imagens chaves. O que chamou mais atenção era no nível aqui já de L4, L5, sendo aqui mais objetivo, né, na nossa descrição, vejam que existe um pequeno componente migrado, tá, inferiormente. Veja que aqui seria o nível, né, desse nível, seria a superfície do nível, né, a superfície inferior, e a hérnia vem até aqui embaixo, né? Então, isso aqui é um componentezinho migrado inferiormente. Como a gente já comentou lá no começo, quando você tem uma migração caudal ou cranial, você já tem, né, por definição, uma extrusão. Então, essa hérnia seria uma hérnia extrusa, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a localização da hérnia. Aqui ela estaria mais central, né, mais ou menos aqui. E aqui, onde é o maior componente dela, ó, seria a subarticular direita, tá? Então, ela seria, no consenso anterior, era chamada de paracentral, e agora, né, a gente chama de subarticular. Olha, pessoal, onde está a raiz aqui, ó, direita, e onde está a raiz esquerda. Então, essa raiz direita, ela foi realmente o quê? Deslocada, né, posteriormente, tá certo? Então, essa hérnia extrusa está causando um deslocamento posterior da raiz, né, ou das raízes descendentes à direita deste nível, tá bom? Então, nesse caso, existe sim um conflito, né? Existe sim um grau de compressão, existe um deslocamento, né? Existe uma repercussão na raiz em relação a esta hérnia. E veja que ela está gerando aqui, né, uma aproximação já da raiz aqui já com o osso, tá certo? Então, existe uma superfície rígida aqui, que é, digamos, o limite até onde essa hérnia vai, né?
Então, quando você tem uma superfície rígida e o componente herniário está tracionando aquela raiz para lá, ela vai ter, né, um grau de compressão, tá? Então, esse aqui seria um grau assim que a gente pode valorizar, né? Possivelmente, isso aqui está batendo com a clínica do paciente, né? Gostaria de comentar, Max, sobre alguma coisa nesse sentido aí? A chave, nesse caso, inclusive da indicação da ressonância, é que o paciente tinha uma lombocetalgia persistente, tá? E só para complementar, em termos de dados clínicos, ela tinha sinal de Laseg positivo, né? Bem significativo, e tinha uma redução de força motora dessa raiz descendente, especificamente correlacionada com a região. Vocês perceberam que tem vários níveis com alguma alteração, né? Uma desidratação, um pouco de abaulamento, mas o que tinha melhor correlação clínica, que é o perfeito aí nessa situação para tratamento do paciente, ou seja, você correlacionar a ortopedia, nesse caso, ou a neurocirurgia, com a radiologia, é que essa ressonância explica perfeitamente o sintoma que a paciente tem do ponto de vista neurológico, né? Sabendo que do ponto de vista axial lombar, existe uma variabilidade, uma inespecificidade de sintomatologia. No caso, Max, você pode comentar essa questão, se você acha que é interessante destacar sempre que é subligamentar ou não, se isso aí é indiferente para você no seu tratamento, como que é que você pensa sobre isso? Quando você aborda cirurgicamente o paciente que tem uma hérnia, de acordo com o que é achado no intraoperatório, muitas vezes a hérnia está fácil, está abaixo do ligamento amarelo. Quando você resseca, né, o que a gente chama de flavectomia, ela já está mais fácil, ela se apresenta para ser removida. E muitas vezes ela está mais contida, ela está subligamentar. Então, essa informação previamente é interessante, mas do ponto de vista cirúrgico, essa avaliação é também feita. Perfeito? Pronto. No caso, se você consegue delimitar, né, uma camada de ligamento ali superficial à hérnia, né, você pode descrever que é interessante, mas nem sempre vai estar presente, né? A pergunta aqui do colega, né, por que não seria, por exemplo, um sequestro, né, e tudo. A hérnia, eu não sei se você estava aqui logo no começo, quando a gente falou das definições, mas assim, a hérnia extrusa, ela contempla, tá, a migração e o sequestro. Então, o sequestro é um subtipo de extrusão, tá? Então, o conceito de extrusão, ele é mais amplo. Ele inclui a hérnia migrada e inclui a hérnia sequestrada. O sequestro, ele é definido quando aquele componente da hérnia, ele perdeu a continuidade, ele se soltou do restante do disco, tá? Nesse caso aqui, especificamente, né, a gente está vendo uma continuidade, ó, do material discal com a hérnia, entendeu? Então, nesse caso, é uma migração. Se ele não tivesse essa continuidade, você poderia chamar de sequestro. Tem uma pergunta da Sara Joca, mandar um abraço para ela, né? Foi nossa aluna. E ela está falando sobre o ligamento amarelo, né? Se existe relevância na descrição do espessamento do ligamento amarelo. Essa paciente não era tão jovem assim, já tinha uma certa idade, embora seja jovem, né? A gente considera, não era idosa, mas também não era tão jovem. Então, nesse caso, existe realmente um pouco de espessamento do ligamento amarelo, só que ele não está gerando, nesse caso, uma compressão significativa do canal, né? No caso do canal central. Mas é relevante, sim, você citar isso no laudo, na minha opinião. Perfeito. Outra pergunta aqui. Se tem alguma outra forma, né, de classificar a estenose do canal nas proximidades. Na verdade, você classifica a localização, tá? E a repercussão sobre a raiz ou não. Se ela gera compressão, deslocamento e tudo. Aquela questão da estenose, ela é mais do canal como um todo, tá? Para saber se o canal está estenosado ou não. Mas se na região de recesso lateral, por exemplo, né, houver uma compressão, um conflito da raiz, você vai descrever o que está acontecendo diretamente, tá? Em relação a quantificar o componente migrado, sim, quando a gente escreve no laudo, né, eu coloco, por exemplo, que existe um componente, uma hérnia extrusa com componente migrado inferiormente por 4, 5, 8 milímetros, por exemplo,
né, ao nível considerando aqui o nível da superfície do platô vertebral, tá? Aí você mede quanto existe de distância aqui, por exemplo, 5 milímetros, 4 milímetros. Esse ponto aqui do Shimol é uma situação interessante, que a gente até já teve uma discussão, né, sobre isso, né, Max? Assim, alguns anos atrás, a gente chegou a tocar nesse assunto. Que eu queria primeiro que ele falasse para vocês, tá? Uma coisa que ele comentou lá na época, naquela outra discussão que a gente fez, como é que um paciente se sente quando ele olha a ressonância dele e tem lá escrito nódulo de Shimol no nível tal, tal e tal. O que é que ele pensa disso aí, Max, geralmente? Pois é, na verdade, muitas vezes esse é o foco principal da consulta. Porque ele chega para a gente no consultório e fala assim, doutor, eu tenho um nódulo na minha coluna. E esse nome Shimol, né, assim, dá uma impressão de que é algo assim super relevante. Não desmerecendo o autor que descreveu, perfeito? Mas é muito importante isso, porque o paciente acha que tem um tumor na coluna quando ele vai para o consultório com essa informação. E nódulo de Shimol, a gente sabe que é bem frequente. Ele acaba sendo mais frequente em situações de doença de Scheuermann, né, que é aquela cifose idiopática. Então, ele não tem uma grande relevância clínica. Algumas vezes, ele cursa com um pouco de edema, pode fazer parte de um quadro de dor inespecífica, né, mecânica lombar, mas essa situação é importante. Isso funciona da mesma forma, a impressão que o paciente tem para o cisto de Tarlov, né? Ele tem a impressão de que é algo extremamente grave, então, muito cuidado na hora de descrever, claro que tem que ser descrito, né, tá ali, mas nós no consultório temos que ter um pouco mais de tempo para tranquilizar o paciente e explicar o significado clínico daquela imagem. Depois desses relatos aí, em outra discussão clínica que a gente teve alguns anos atrás, eu evitei o termo, sabe, nódulo de Shimol e passei a utilizar mais o termo impressão de Shimol, certo? E com uma forma de atenuar, né, essa informação no laudo, não deixando de passar a informação, porém, de uma forma mais amena, né, de uma forma mais tênue para que o paciente não gerasse esse tipo de ansiedade ou de conflito, tá? Os casos agudos, onde você tem edema ao redor do Shimol, você pode ter ocasionalmente algum grau de quadro clínico, tá? Isso aí já foi, né, descrito. E alguns comentam que pode ter alguma associação, né, de processo inflamatório, infeccioso, etc. Mas, assim, o fato é que os quadros mais agudos, né, com edema ao redor, ele pode gerar algum quadro doloroso, tá? O conflito, compressão e deslocamento. Na verdade, assim, quando ele tem um contato, quando o disco ele chegou junto ali da raiz, ele está em contato, mas ele não desloca e ele não comprime sobre uma estrutura assim rígida, eu digo que existe um contato, ok? Agora, quando ele desloca ou ele comprime junto de uma estrutura óssea, de uma estrutura mais rígida, aí é que a gente considera um conflito, digamos. É como se o conflito fosse um grau mais acentuado do que o contato, certo? O contato, o disco está em contato com a raiz, ele está tocando. Mas o conflito, ele está gerando alguma repercussão, seja uma compressão sobre uma estrutura mais rígida ou um deslocamento, tá? Isso é a forma como a gente descreve assim na prática. A hérnia intrassomática está perfeito. Eu só não uso muito esse termo porque cai na mesma situação das hérnias. O paciente ele vai achar que tem uma hérnia, digamos, que vai ocasionar, sei lá, uma sintomatologia mais exuberante, né, um conflito de uma raiz e tudo. Então, eu prefiro resguardar o termo hérnia para o componente herniário protruso, extruso, etc. E aí eu uso mais esse termo, né, uma impressão de Shimol e tudo. Mas eu gostaria até de ouvir também a opinião do Max em relação a isso, porque eu realmente evito usar o termo hérnia intrassomática, tá?
Perfeito. Assim, não há dúvidas de que se trata de uma hérnia, ou seja, existe material discal além do limite do espaço discal, no caso intraósseo, intervertebral, né? No caso intersomático, intrasomático, como foi falado. Mas, se a gente pensar que a cognição dos pacientes e a ansiedade também está envolvida, eu concordo com a Baeté, né, e tentar minimizar, abrandar, eufemizar os termos que podem. Né? Claro que você não vai eufemizar um achado importantíssimo que você encontra numa imagem, mas, à medida do possível, a gente pensar no todo, no macro, né? Seria interessante, concordo com ele nessa eufemização. Eu acho que o mais importante, né, do laudo de coluna e o que a gente vai aprendendo a cada dia e com essas discussões com os colegas, né, especialistas, é você passar todas as informações que são relevantes para o especialista ele definir a conduta, porém sem gerar um transtorno, né, para as partes envolvidas, seja paciente, seja você ou seja o especialista, até porque a gente sabe que, como ele comentou lá no começo e eu também, existem condutas diferentes, né? Existem linhas de tratamento diferentes que os colegas ocasionalmente utilizam. Então, você não pode negligenciar a informação ao ponto de que possa ter dificuldade de o colega definir o tratamento, porém, você também não pode supervalorizar tudo e deixar tudo muito intenso, digamos assim, ao ponto de gerar um problema que, digamos, se o colega naquele momento não quiser intervir, ele se sinta obrigado a intervir só pela forma como está descrito no laudo. Não, não é isso, Max? O que você acha? Exatamente. Mas, assim, isso muitas vezes é uma questão que gera um estresse, um transtorno, mas se você tem uma informação que é transmitida de uma forma mais incisiva no laudo, na verdade não vai ser uma obrigação do ortopedista intervir, né? Você não vai operar um paciente que não tem indicação porque o radiologista escreveu no laudo. Realmente, vamos tirar esse peso, né, das costas dos colegas radiologistas. Mas nós teremos um pouco mais de tempo no consultório necessário para tranquilizar o paciente, para explicar ao paciente, para fazer ele entender o que está acontecendo com ele, com termos técnicos, do ponto de vista ortopédico, do ponto de vista da cirurgia de coluna, né? Porque se você considerar a língua portuguesa, ele vai ter o conhecimento dele daquilo que ele entende sobre compressão, conflito, né? E essa que é a grande questão. Realmente existe uma variabilidade muito grande e você precisa dar informação para todos. Você precisa ser heterogêneo assim no seu leque, né? Você precisa agradar a todo mundo, mas você precisa atingir a todos os tipos de cirurgiões, né, os mais conservadores e os mais agressivos, com as informações que você precisa ter. Então, a verdade tem que estar escrita no laudo. Perfeito, é isso aí, porque às vezes você pesar demais, né, a informação ali naquele laudo, o, o paciente vai ficar tão angustiado, né, que ele vai gerar esse transtorno também. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado. Você descrever objetivamente o que você tem no laudo, né, o que você tem no exame, você conseguir passar essa informação, mas sem gerar um transtorno maior para todas as partes envolvidas. É o que o colega comentou aqui, né, o Antônio, que devemos lembrar que estamos diante de um exame estático. Perfeitamente. Não só estático, como um exame sem carga, né? Então, já muito foi discutido sobre isso, né? O uso de carga na coluna para avaliar possível de forma mais objetiva, né? Como se o paciente tivesse em ortostase, mas não é uma coisa muito utilizada no dia a dia. Em relação à medida da espessura do ligamento, eu faço avaliação mais subjetiva mesmo, tá? Eu não faço medidas objetivas de ligamento amarelo, não, tá? Mais algum comentário desse caso, Max, você gostaria de fazer? Vamos passar para o tratamento agora, né? Perfeito, vamos para frente. Então, ainda nesse caso, tá, pessoal? O tratamento agora. Isso aqui é só uma ilustração do que acontece nesses casos, né? Então, tem uma degeneração discal, você vê que o ânulo fibroso, né, vai enfraquecendo,
desidratação, até que há, né, uma herniação, e essa herniação aí pode gerar um conflito com raízes, pode ser raízes descendentes, ou se ela estiver numa região foraminal, né, raízes emergentes, etc. Aqui, e aqui, Max, acho que aqui seria mais interessante você comentar, né, como é que foi o tratamento do paciente aí. Nesse caso, você tem um paciente com dor persistente, além de 6 semanas, né, que é o tempo que é um relativo consenso que existe na literatura internacional, publicação mais recente do New England traz isso para todo mundo. Além disso, o quadro neurológico, né, com perda motora, que não é definidor por si só, mas ao longo do tempo, com um conjunto de sintomas, ele vai ser. Agora, se o paciente chegar com uma força grau 1, grau 2, ele tem uma indicação relativa de cirurgia, mas se ele tiver uma força grau 4, não necessariamente é cirúrgico desde o início, você pode aguardar. Nesse caso, o paciente manteve sintoma, teve esse quadro clínico não possível de controlar, e foi decidido fazer uma abordagem, né, uma microdissectomia, geralmente é feito com lupa, alguns colegas, ou microscópio, né, esse posicionamento com a coluna bem fletida para facilitar o acesso e diminuir a necessidade de ressecção óssea. E, nesse caso, é feita uma microdissectomia, ou seja, uma ressecção daquele fragmento discal que estava comprimindo a raiz. Não há necessidade de abordar outros níveis nesse caso, nem necessidade de fazer uma artrodese. Nesse caso, a remoção do componente que está ali gerando compressão no disco. E, geralmente, o pós-operatório é bom. Os pacientes saem bem desse procedimento. Perfeito. O colega aqui perguntando, né, em relação à sinovite facetária. Sinovite ali na facetária, na verdade, assim, a gente pode ver muito bem no plano axial mesmo, e aí, no caso, se a suspeita for essa, né, você pode fazer um pós-contraste T1, vai ser bem interessante para ver, tá? Mas o axial seria interessante. Bom, e vamos agora para o nosso terceiro caso, tá? Tá também dentro desse contexto aí dos primeiros, dentro desse contexto dessa temática dos 2 primeiros, tá? Uma paciente adulta do sexo feminino com a lombociatalgia persistente, com parestesia na face posterolateral da perna direita há 2 semanas, sem melhora. Força grau 4 aí na flexão plantar. Algum comentário aí, Max, nesse primeiro momento? Então, nesses casos, só destacar, para não ser repetitivo, né, que há que ser excluída a síndrome de caldequina, paciente que tem uma incontinência urinária, sintomas mais difusos em relação a várias raízes acometidas. Nesse caso, um sintoma bem localizado, né, na flexão plantar, ou seja, a raiz de S1 provavelmente acometida, e com uma força muscular levemente reduzida, a força motora para esse nervo, né, para S1. Pronto. Então, nesse caso, pessoal, vocês viram ali, né, que o quadro clínico estava bem exuberante, né? E aqui, ó, existia realmente, né, um componente, ó, herniário, mas aqui até paracentral, né, à direita, que ele tocava aqui, né, a raiz. Eu só tô com essas 2 imagens aqui para a gente poder falar mais algum detalhe, mas o Max, que acompanha o caso, acho que ele pode falar mais um pouquinho, mas pelo que a gente vê aqui, seria um componente herniário paracentral à direita, né? E aí, o que mais que você lembra assim desse caso, Max? Podia comentar com a gente? Pronto, o que é interessante compartilhar nesse caso é que a evolução da persistência do sintoma com 2 semanas, né? Então, ele não atingiu as 6 semanas, não atingiu um déficit neurológico muito significativo. Nesse caso, foi solicitada a ressonância porque o paciente não estava melhorando do ponto de vista clínico não invasivo, e aí pensando na possibilidade, que até já foi apresentada no slide seguinte, né, de uma infiltração. Então, a infiltração, o bloqueio, né, radicular, é feito para reduzir o processo inflamatório nessas situações. E aí é necessário realmente que seja feita uma imagem de ressonância, porque às vezes, com um sintoma associado com uma raiz, L5, S1, você pode ter um nível acima ou um nível abaixo gerando esse sintoma. Então, essa hérnia pode ser L4-L5 ou L5-S1 e gerar repercussões em raízes adjacentes. Então, isso é necessário, a ressonância é muito importante nesse caso para localizar precisamente onde vai ser feito o procedimento de infiltração,
no caso, o bloqueio radicular. Exatamente o que o colega colocou aqui, né? Subarticular, exatamente. Paracentral era do primeiro consenso e agora a gente tem o termo preferível subarticular direito. Vejam que esse caso, né, é um pouquinho diferente, tá, dos anteriores, né? Apesar de inicialmente a gente não ver uma compressão, por exemplo, sobre uma estrutura óssea, né, e tudo um conflito maior, o quadro clínico do paciente era mais exuberante, né, e ele não conseguia melhorar, né, apesar de já 2 semanas de evolução. Aí foi proposto, né, então, uma infiltração no paciente. Ele não tinha nesse momento, né, Max, uma indicação de fazer a dissectomia, mas foi proposto a infiltração, não é isso? Por uma questão de bloquear essa raiz que era uma causadora, né, do quadro clínico do paciente, né? E aí também o que vale a pena destacar é que a história natural dessas hérnias mostra para todos que a grande maioria vai regredir, vai, entre aspas, cicatrizar, vai reduzir o processo inflamatório. E, nesse caso, a infiltração não é obrigatória em todas, obviamente. O uso de anti-inflamatórios, né, não esteroidais, vai ser mais interessante, mas naqueles casos, uma porcentagem menor, que não melhorarem, a infiltração tem sua indicação. Então, nesse caso, a infiltração tem o objetivo de reduzir o quadro inflamatório naquela região, e não de aspirar uma hérnia, por exemplo, né, que a gente sabe que naturalmente vai se resolver, como na maioria das pessoas acontece. Perfeito. O colega perguntando aqui se tem retrolistese. Na verdade, a impressão que eu tenho é que seria aqui tipo um osteófitozinho aqui, ó, que está um pouquinho mais chamando a atenção, sabe? Você vê que já tem uma degeneração desse disco, né? Ele reduziu a altura, ele está desidratado. Eu acho que é mais um osteófito do que uma listese mesmo, sabe? Eu não sei se eu valorizaria muito isso aqui, não. Na verdade, a gente está só com essa imagem, né? Assim, então, eu gostaria de ver outros cortes para a gente poder ter mais certeza em valorizar isso aqui, mas só por essa imagem eu acredito que eu não valorizaria muito, não, sabe? Eu acho que é mais aqui é o componente herniário, ocasionando essa reduçãozinha aqui do diâmetro do canal, e aqui um pequeno osteófito. Então, nesse caso aqui, né, a descrição eu colocaria, né, uma discopatia, caracterizada por uma desidratação total, com um componente herniário, nesse caso aqui, parece mais até mesmo protruso, né, por ter uma base mais larga, né, protruso, paracentral, na verdade, ou subarticular à direita. E acredito que ele toca aqui a raiz, ó, mas ele não, ele na verdade tem assim se eu for comparar com o outro lado, né, acho que tem um pequeno componentezinho aqui, ó, ele tem a hérnia, ó, aqui e tem um pequeno componente aqui na frente, tá vendo, ó? Então, na verdade, essa hérnia ela tem um outro pequeno componente menor, porém que está gerando talvez esse contato com a raiz aqui. Olha como é interessante. Ó. Ele tem uma protrusão aqui, né? Digamos seria uma protrusão, só que dentro desse componente existe esse componentezinho menor. Está todo mundo vendo, pessoal, aí, ó, que tem uma bolinha aqui, um componente mais para frente aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí pela imagem? Então, assim, ela vem aqui, ó, a hérnia e tem essa outra pequeno componentezinho aqui. Talvez esse pequeno componente aqui é que justificasse até mais esse quadro clínico do paciente. A raiz já está aqui também, ó, certo? Está em contato, né? Então, além desse componente aqui, existe esse menor aqui na frente. Então, na verdade, se a gente fosse fazer aqui, digamos, uma avaliação, ó, como ela tem uma base bem larga, possivelmente seria mesmo uma protrusão, tá? Aqui, ó, porque ela tem, ó, uma altura menor. Mas essa partezinha mais anterior, tá? Do componente protruso, ele toca a raiz realmente, tá? Então, é esse componentezinho aqui, ó. Tá? Foi essa a avaliação de vocês, Max? Lá, como é que foi? Exatamente, concordo perfeitamente. E outra coisa que eu gostaria de falar e me desculpar com os colegas radiologistas, né? Eu sei que a gente acabou simplificando um pouco o caso com poucas imagens disponíveis para avaliação de vocês. Eu sei que vocês estão acostumados a ter muito mais
imagem disponível para avaliar. Então, esse caso é mais para a gente destacar dentro de comparação com outros, né, outras situações que podem existir no contexto da hernia de disco, a infiltração, a cirurgia, no outro caso, o tratamento conservador e associando as imagens também. Isso, a gente utilizou, né, as imagens que estavam mais disponíveis no arquivo, mas a gente pode, em outro momento, aí, fazer um tutorial mais com casos completos, né, de DICOM. Em relação a espondiloartrose com endoscopatia. Nesse caso aí, né, nesse caso aqui você tem, né, alterações. A espondiloartrose seria quando você fala mais realmente da parte, né, óssea e tudo da coluna, e a discopatia da região discal. Isso aí você pode colocar esses termos aí em relação a isso. Não teria problema não. Qualquer um desses, espondiloartrose com discopatia, ou espondilodiscopatia, ou espondilodiscoartrose, também não teria problema não, pode utilizar. É o seguinte, nesse caso aqui, a pergunta aqui do Guilherme, né? A gente tem que se deter, né, mais assim, ao consenso, né? Senão a gente começa a perder as definições. O consenso, ele não detalha essa situação aqui. O consenso, ele fala em situações que é o seguinte: se a base for maior do que a altura, ela é uma protrusão. Se a base for menor do que a altura, é uma extrusão. Primeiro ponto, certo? O segundo ponto, ele fala que se tiver um componente sequestrado, seria uma extrusão. Então, assim, se a gente olhasse todas as imagens desse caso e identificássemos que existe uma conexão entre esse componente pequeno e a hérnia maior, digamos, eu consideraria isso tudo como uma protrusão que está com, digamos, uma parte dela está mais anteriorizada. Agora, digamos, se eu olhasse todo esse exame e eu identificasse que esse componente está solto, tá? Que ele não faz parte dessa hérnia aqui, digamos, que ele está solto. Que eu não acho que seja o caso, porque aqui parece que está bem conectado, mas digamos que estiver solto. Aí você poderia considerar um sequestro, e aí seria tudo considerado como uma extrusão, porque o sequestro ele vai vir da extrusão. Mas eu vou, mais uma vez, só reforçar. Nesse caso especificamente e nos casos que vocês vão ver na vida. Isso não é uma coisa extremamente relevante. Você, digamos, não vai mudar o tratamento desse paciente se você chamou de extrusão ou protrusão, tá? Se você considerou isso aqui como extrusão ou como protrusão. O que vai diferenciar é que esse paciente tem um quadro clínico compatível com uma inflamação, uma radiculopatia nessa região e que existe uma hérnia ali que está em contato com essa raiz que pode justificar o quadro clínico do paciente. Então, assim, a hérnia aí, o termo, né, herniário ou herniação, ela é soberana em relação a você chamar de extrusão ou protrusão nesse caso. Aí seria mais uma discussão, digamos, semântica, tá, do que prática. O que é que você acha, Max? Isso aí. Com certeza. Eu realmente não lembro de já ter visto. Na verdade, o contexto... Cortou um pouquinho o seu áudio aí. Podia só repetir. Você não lembra de ter visto o quê? Posso repetir. Não lembro de ter ouvido, ao longo do tempo que eu trabalho com coluna, o termo extrusão sobre protrusão, né, que foi proposto aqui no bate-papo. Eu concordo que o mais importante é o relacionamento com a raiz. Nesse caso, o fragmento que é sequestrado, que está solto, por exemplo, ele tende a ser reabsorvido de uma forma mais fácil do que aquele fragmento que está preso. Isso não necessariamente me faz ter que indicar outra ressonância na evolução para avaliar isso. Essa é informação de fisiopatologia que estou passando para vocês, que pode realmente a evolução clínica, né? E do ponto de vista clínico, a forma de descrição que foi proposta como protrusão, na minha opinião, está correta. Ok. Então, pessoal, aqui foi indicado, né, uma infiltração. Aí o Max pode comentar aí, né, como é que foi feito esse procedimento. Esse procedimento geralmente é feito com uma sedação leve, uma anestesia local, introdução de uma agulha de raque anestesia, e geralmente uma solução com corticosteroide e um anestésico de meia-vida um pouco mais longa é utilizada para
localizar exatamente aquela região com a radioscopia. É utilizado o parâmetro clínico, muitas vezes o paciente sente a parestesia no trajeto que a gente conhece das raízes, né? E é utilizado um contraste aí para que você tenha certeza que a injeção não está sendo feita do ponto de vista intravascular e não está acontecendo intradural, no caso, subaracnoide, né? Nesse caso, esse procedimento é um bloqueio epidural direcionado para a raiz naquele forame e também naquela região subarticular, né, que a gente também chama de recesso lateral, mas vamos seguir o consenso subarticular. Então, nesses casos, na maioria das vezes, os pacientes têm um alívio do sintoma, melhora da dor pelo fator anestésico e, ao longo de um tempo, já que é um corticoide de depósito, ele vai ter o processo anti-inflamatório acontecendo também. Perfeito, pessoal. Pessoal, a gente tem esses 3 casos iniciais, né, que vocês viram que foram mais temáticos sobre hérnias, né? Então, a gente falou sobre um tratamento conservador, um tratamento cirúrgico, né, de uma microdissectomia lá, e uma infiltração, tá? Foram esses 3 primeiros casos. Os próximos 2 casos, eles são sobre um outro tema de alterações discais, mas estão muito interessantes, sabe? Vocês gostariam de continuar aí? Como é que está a animação da turma aí? Vocês, assim, eu acredito que a gente podia tentar em talvez 15 ou 20 minutos concluir, pode ser? 15 a 20 minutos, aí a gente conclui, né? E aí vê os 5 casos, né? Então, pronto. Então, vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é um paciente, vou tentar ser um pouquinho mais objetivo, tá? Paciente idoso, masculino, com dor lombar persistente, febre, adinamia e inapetência. O exame físico, né, ele não tinha alterações neurológicas. Gostaria de comentar, Max, alguma coisa aí sobre esse quadro inicial do paciente? Só para resumir, do ponto de vista do exame físico, tecnicamente, no exame físico ortopédico, a inspeção do paciente mostrava ele mais pálido, uma aparência mais patológica mesmo. Ele tinha uma dificuldade de deambulação na inspeção, ele tinha uma deambulação antálgica, a palpação da coluna realmente difusa, tá certo? E do ponto de vista de mobilidade restrita pela dor, especificamente. Mas ele realmente não tinha um quadro neurológico multiradicular, nem monoradicular, nem de alteração de sensibilidade, nem motora, nem urinária inicialmente. Então, esse paciente, a gente está falando para radiologistas, para residentes de radiologia, para ortopedistas, residentes de ortopedia, alunos de graduação, né? A gente tem um público heterogêneo. Então, esse paciente foi retrospectivamente avaliando, atendido pela clínica médica, né? Inicialmente, e internado para investigação. Perfeito. Pessoal, a gente não tem muitas imagens desse caso, tá? A gente tem duas séries de imagens, mas as imagens mostram bastante o que a gente quer ver, tá? Então, aqui primeiro, no plano sagital, veja que isso aqui é um plano sagital, uma sequência sensiva a líquido, né? Com saturação de gordura, um T2, enfim. Aqui um STI, talvez, com o líquido aqui, né? E aqui uma região mais paravertebral, né? Mostrando um pouco aqui da musculatura, né, já que do psoas e tudo. Veja que em alguns níveis aqui, principalmente aqui nessa região, nós temos um edema bem exuberante dos corpos vertebrais, tá? Aqui dentro do disco existe um certo sinal já de líquido mesmo, né, de fluido intradiscal, ele está acima, não é, digamos, daquele sinal mais gelatinoso, né, que a gente identifica normalmente no disco, e bem assimétrico em relação aos demais discos, né, desse paciente. Lembrem que é um paciente idoso, né, já com muitas décadas aí de vida, né, e aí e esse disco bem intenso, né, o sinal dele de fluido mesmo, de líquido. Mas o que a gente já batendo o olho, né, já chama a atenção aqui, é que na musculatura do psoas a gente já identifica, né, também líquido, né, já identifica coleção. E aqui, ó, vejam essa coleção saindo, né, do espaço discal, ó. Aqui é aquela região de fluido, né, de líquido muito mais intenso do que os outros níveis, né, ó. E aqui o fluido, né, o líquido já extravasando para a musculatura, né, do psoas e com edema, né, do psoas aqui,
E o líquido a gente pode ver um edemazinho bilateral, mas com o lado esquerdo, né, essa coleção em formato aqui de uma gota, né, praticamente, né, descendo aqui para o lado esquerdo. Gostaria de comentar, Max, mais alguma coisa aí? Acrescentando, esse paciente foi investigado, né? Foi solicitado um PCR que estava aumentado, o hemograma dele estava com uma certa leucocitose, levando a pensar um quadro inflamatório associado com esse paciente. Muitas vezes, o paciente não tem todos esses sintomas, né? Mas é necessário que o grau de suspeição seja maior no paciente idoso, muitas vezes nas crianças também, que têm sintomas na coluna vertebral, para você fazer o diagnóstico diferencial com neoplasia e infecção. No caso, foi citado aí no bate-papo a espondilodicite como uma hipótese diagnóstica para ele. Isso realmente tem que ser realmente pensado e feito o diagnóstico mais precoce possível. Eu costumo dizer que eu retardo a ressonância ao máximo nos pacientes que têm hérnia de disco, para aproximar a ressonância de algum procedimento que seja indicado após a sequência normal de tratamento conservador, e eu adianto a ressonância o mais cedo possível nos pacientes que tenham suspeita ou neoplásica ou infecciosa, como é o caso que já foi suspeitado aqui por um colega no bate-papo. Então, pessoal, seria mais ou menos, né, uma situação como essa aqui, ó, que a gente está citando, né? Existe um processo inflamatório, infeccioso ali naquela região do espaço discal. Esse procedimento, né, esse processo, ele vai alterar e comprometer todo o disco, gerando redução em altura, gerando perda, né, de substância desse disco. E esse processo vai se estender até as placas terminais, né, os platôs ali dessas vértebras, ocasionando, né, os achados que a gente já identificou aqui no exame. O colega está citando, né, que existe, né, também aqui no L5-S1, né, algum grau de nessa região, né, aqui também tem ó, um sinalzinho, né, um pouco mais alto, e aqui também. Mas a alteração maior, né, estaria nesse nível, onde a gente identifica aqui, né, os edema também, né, de corpo vertebral, né, bem intenso. Eu acho importante, para complementar aqui a discussão, que esse paciente seja muito valorizado nessa fase inicial, quando o diagnóstico está começando a ser feito, e que um ortopedista ou um neurocirurgião, no caso, um especialista em coluna, seja envolvido no processo de atendimento desse paciente também. Porque é necessário que o germe seja identificado, seja por uma hemocultura, seja por uma biópsia percutânea, por exemplo. Às vezes, a necessidade de uma cirurgia aberta não é o mais frequente, mas pode-se ter. Mas a gente vê frequentemente esses casos tendo o parecer da ortopedia sendo postergado. Então, é preciso que essas imagens sejam muito valorizadas, que o quadro clínico do paciente seja realmente ressaltado aí, e que fique para todo mundo que o diagnóstico tem que ser feito rapidamente e o tratamento instituído também da forma mais rápida possível. No caso, Max, que a colega está perguntando, quando você indicaria fazer um exame controle, por exemplo, desse caso, né? Digamos, ele fez esse diagnóstico, iniciou o tratamento, como você acompanharia esse caso em relação à imagem, né? Nesse caso, a necessidade de ter uma união entre o quadro clínico, se realmente ele continua sem alteração neurológica ou não ao longo do tempo, o sintoma de dor que vai acontecendo com o tratamento feito, a necessidade de pensar no quadro laboratorial. Normalmente, nós seguimos com uma curva de PCR ao longo do tempo para considerar se está sendo realmente de sucesso ou não o tratamento. E esse paciente tem que ter muito cuidado, porque esse osso é patológico, né? Então, você tem uma situação de suspeita de possibilidade de fratura. Então, esse paciente tem que ser muito bem cuidado para prevenir uma possibilidade de fratura na sequência. E a imagem, a depender da evolução clínica do paciente, se ele piorar e houver a necessidade de intervenção, aí há a necessidade de repetir essa ressonância para você determinar exatamente onde e como vai ser essa intervenção. Perfeito. Então, vamos para frente. Digamos que o tratamento do paciente evoluiu bem, certo? Que a PCR estava baixando e que ele evoluiu bem e, sei lá, recebeu alta depois de alguns dias.
você teria uma indicação de um exame, sei lá, depois de 2 meses, 3 meses, para avaliar como é que ficou alguma sequela, como é que ficou alguma situação ali da região? Do ponto de vista ortopédico, a grande preocupação é haver uma mudança estrutural. Então, se vai haver perda de altura vertebral, se vai haver perda de cifose e alinhamento sagital, por exemplo. Se o paciente está bem clinicamente e neurologicamente, eu acho suficiente uma radiografia para acompanhamento desse paciente. Agora, se houver uma sequência diferente em termos de evolução, aí eu pediria uma nova ressonância, né? Porque sempre tem aquela curiosidade, vamos ver se reduzir o tamanho daquele abscesso, daquela coleção, né? Mas do ponto de vista de evolução clínica, é muito provável que ela realmente tenha reduzido se os parâmetros clínicos e laboratoriais realmente estão indo bem. Então, nesse caso, essa é a minha postura. Falando assim, ressaltando que essa é uma postura pessoal minha, existe uma certa variabilidade nessas situações, inclusive naqueles casos de hérnia, existem colegas ortopedistas, neurocirurgiões, que costumam abordar cirurgicamente os pacientes que têm uma força grau 4, né, no exame físico ali. Então, esse é um ponto que a literatura suporta, você fazer conservador, e alguns colegas interpretam essa literatura como uma urgência neurocirúrgica, nesse caso, uma urgência para cirurgia de coluna. Tá? Espero que eu tenha respondido às perguntas. Perfeito. E aqui, pessoal, o nosso último caso, tá? Para a gente encerrar, ele entra nesse mesmo temática aí, mas é um caso que ficou muito interessante, assim, bem exuberante. Então, a gente vai fechar aí, né, com um caso, digamos, que ficou bem ilustrativo. É um paciente adulto, de meia idade, do sexo masculino. Também deu entrada lá no hospital pelo serviço de clínica médica, porque ele tinha sinais sistêmicos, febre, adinamia, etc. E o lombar. Algum comentário dessa parte da história, Max, que queira ressaltar? Esse paciente ele tinha inicialmente um quadro clínico importante, mas não tão exuberante, mas mais importante que o outro paciente, e foi iniciado um tratamento com antibiótico terapia empírica, né? Nesse caso, não foi envolvido o paciente junto com a equipe da cirurgia de coluna, nem da ortopedia, nem da neurocirurgia. E aí, ao longo do tempo, ele passou a ter sintomas neurológicos que não existiam inicialmente, né? E o quadro clínico, ao longo do tempo, foi percebido que estava evoluindo para pior. Perfeito. Então, pessoal, aqui, na verdade, vai ter um vídeo, tá? Nós temos 2 vídeos desse paciente e eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, né, na verdade, é um T1, o plano sagital. A gente consegue ver aqui, ó, ao nível de L4, L5, né, praticamente uma destruição aqui, né, uma perda da definição das margens, né, dos platôs vertebrais, do platô inferior de L4 e o platô superior de L5, com um componente aqui, né, até com um certo efeito expansivo, né, um efeito de massa, né, aqui nessa região, que ele tá, inclusive tem algum grau de extensão aqui para o canal vertebral, né, e isso a gente está vendo aqui no T1. Vamos aqui aqui na região, aqui no plano axial. O primeiro é outro vídeo, mas eu vou comentar logo aqui, né? A gente já identifica um acometimento em menor grau do psoas direito e aqui um grande abscesso, ó, no psoas esquerdo, né? Com esse conteúdo bem heterogêneo. Veja que a região aqui discal, né, tá toda heterogênea, com perda também, né, das margens ósseas habituais, e aquele componente, ó, já mais expansivo, né? Esse aqui já é uma grande destruição e formação de coleções nessa região, né? Então a gente vai passar aqui o vídeo, ó, coleção vindo para cá, coleção para cá, coleção aqui nessa região, né? Ocupando todo o espaço discal aqui anteriormente também, e um material, ó, indo aqui também para o interior do canal. Veja que essa parte anterior do canal ela está comprometida, né, com o material aqui dentro também, ó. E muito edema também ósseo, né, nos corpos vertebrais, ó. L4, L5 tem fluido, né, tem líquido aqui dentro, ó, né, tem coleção no espaço discal.
e coleções paravertebrais e epidurais aqui, né? Gostaria de comentar, Max, aí alguma coisa mais da imagem? Perfeito. O que tem que realmente ficar bem claro em relação à imagem, muitas vezes as pessoas confundem, né? Um quadro de classificação de Modic 1, que é aquele quadrinho inflamatório, né, que acontece nos planaltos vertebrais em uma situação degenerativa, confundem com uma espondilodicite. Então, o quadro clínico tem que ser muito bem entendido. Quem atende o paciente, seja o médico generalista, o clínico, o ortopedista, o reumatologista, tem que dar uma noção para o radiologista mais perfeita possível da suspeita daquele paciente, para que esse diagnóstico diferencial seja feito. Muitas vezes é utilizado o exame complementar, né, hemograma, PCR, VHS, para a gente poder tentar chegar a esse diagnóstico o mais precoce possível, como eu falei, não deixar evoluir para essa situação. Se existe uma situação em que há um déficit neurológico progressivo e um fator compressivo significativo, como existe aí dentro do canal, além da que nem se fala um abscesso gigante que a gente tem ali no pessoas que muitas vezes, para os cirurgiões gerais, confunde um pouco, né, com um quadro de abdômen não muito agudo, mas uma dor abdominal, né, que tem que ser considerado aí, principalmente porque ele está ali no reto peritônio, próximo de outras estruturas. Então, isso tem que ser entendido, todos esses aspectos que eu comentei, né, e a imagem, nesse caso, ela é muito exuberante, ela não deixa dúvida, ela fala muito alto, muitas vezes com um quadro clínico que nem é muito claro, nem muito exuberante, mas a imagem, nesse caso, é muito significativa. Ok. Então, pessoal, esse caso, né, é um caso que a gente quer, né, evitar, né, que chegue nesse nível, né, de situação, tentando, né, fazer uma abordagem, né, um diagnóstico mais precoce para evitar chegar nesse contexto aí. Acabou que a gente está quase, né, dando 2 horas aí, tá, pessoal, de live, né? A gente começou às 15 horas, já são 16h55, guerreiros aí que ficaram até o final, né? A gente agradece aí a presença de vocês. Eu acho que foi muito interessante, né, enriquecedor, tanto, né, as contribuições aqui do professor Max, como as contribuições e as dúvidas de vocês. Acho que a gente abordou muito mais assuntos aí do que a gente tinha, né, pensado inicialmente, porque foram surgindo as dúvidas, né, e foi pautando, né, a discussão aí nessas quase 2 horas, né, aí para mim passaram até rápido, né, não sei se para vocês aí, mas a gente vai discutindo, né, interagindo aqui e passou bem rápido, né. Então, os casos, eu acho que foram casos ilustrativos, né? A gente espera ter podido contribuir aí, tirar as dúvidas. Depois, a gente vai estar disponibilizando esse material aqui no nosso canal do YouTube, né? Eu já até aproveito aqui para fazer a divulgação, né? Para quem não conhece, nosso canal do YouTube tem a Radiologia Descomplicada. E no Instagram, né, o perfil que a gente também está sempre postando conteúdos, né, de radiologia, e vários conteúdos aí de imagem, enfim. Quem não estiver acompanhando aí, se puder acompanhar, vai ter sempre novidades por lá. E aí eu vou passar aqui a palavra aqui para o Dr. Max, para ele fazer as suas últimas considerações, e agradeço bastante, né, a presença de vocês aí. E em breve teremos mais encontros desse, inclusive com o próprio Max, né? A gente tem muitos temas aí para discutir. Vamos ver se a gente consegue em breve marcar outro bate-papo desse, né? Que vocês fiquem à vontade aí para tirar suas dúvidas, tá bom? Pode falar aí. Perfeito. A minha impressão foi ótima também. Na verdade, eu vou confessar para vocês que eu sou marinheiro de primeira viagem nesse tipo de situação, nesse tipo de live. Estou acostumado a dar aula, naturalmente, né? Mas é uma situação diferente. Realmente, a minha experiência foi muito boa. Gostei muito do feedback de vocês. Gostaria de ouvir também mais feedbacks em relação ao tempo, em relação ao formato, de como que isso pode melhorar do ponto de vista didático para vocês, que é o nosso objetivo, para a gente tentar ser o mais abrangente possível, que consiga atender ao máximo ao que vocês realmente esperam, né, dessa situação. Agradecer ao Baeté mais uma vez. A nossa parceria não é de hoje, né? É de muito tempo, desde a época de graduação aqui em Fortaleza, de residência lá na USP de Ribeirão Preto e depois nas universidades aqui de Fortaleza trabalhando junto também, né? E aí isso não deixa de acontecer. A gente meio que já sabia que ia dar certo na Baeté, não sendo pedante, mas a qualidade do colega
inegável, e acho que isso deve realmente ser um pontapé inicial para outras situações que a gente possa fazer para ajudar, não só nesse momento de corona, né, mas também para outras situações que possam complementar a formação de vocês em tempos normais, que a gente está realmente esperando que volte ao normal o mais cedo possível. Por enquanto, ficamos em casa, né, assim, aquela velha recomendação de concordar com o Ministério da Saúde, e fico à disposição para vocês para mais perguntas e sugestões. Perfeito, muito obrigado, Max. Agradeço bastante aí, então, a presença de todos.